¿Están bien? Espero que sim. Hoje nós começamos a nossa primeira videoaula para dar continuidade ao conteúdo da nossa apostila. Eu trouxe aqui ainda, em espanhol. Continuamos com a apostila 1. Vocês devem se lembrar que nós temos 2 apostilas ao longo do ano letivo. A primeira com 4 capítulos para os 2 primeiros bimestres e depois, para o segundo semestre, a apostila 2. Então, nesse momento, a gente vai dar continuidade, vai dar sequência aos conteúdos da apostila 1 ainda, tá? Então, nós estamos no capítulo 3. Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, com essa primeira videoaula, nós vamos trabalhar até a página 27. Então, eu inicio o capítulo 3. Opa, perdão, eu não apaguei ali. Desculpem, é o 8º ano. Páginas, e nós vamos trabalhar agora. Páginas 23, 24, 25, 26. Vai caber aí no visor? Vai. Deixa eu ver, 25, 26 e 27, tá? E 27. Nossa, professora, eu estudo isso de página. A maior parte das páginas, temos 2 ou 3 partes aqui, que é leitura, para você entender, sabe, o tema que a gente vai trabalhar. Então, não se preocupem, são poucos os exercícios, mas é importante, é interessante que você faça uma leitura de entendimento, que você tente memorizar. E qual é o assunto, então? Nós vamos falar, nesse terceiro capítulo, sobre expressões úteis, Como nos expressar com outras pessoas, a interação. Vocês sabem que a importância, o objetivo, um dos objetivos maiores de se aprender uma língua estrangeira é para que a gente possa se comunicar da melhor maneira. Mas uma boa comunicação, uma boa forma da gente se expressar, isso tem que ser universal, em todas as línguas. Falar com polidez, responder às pessoas com educação, com gentileza, como nós gostaríamos que fizessem conosco. Sempre falei isso, nas salas de aula para os meus alunos, que às vezes têm uma mania de responder de forma grosseira, E principalmente quando você... principalmente não, eu acho que sempre. Quando você estiver se comunicando com uma pessoa que não te conhece, não é? Mas é sempre. A gente sempre gosta de ser respeitado, de ser bem tratado, de conversar bem, de responder com educação, por mais que possa parecer óbvio, Responder sempre com educação. Então, esse capítulo 3, ele traz pra gente algumas maneiras de se expressar e tanto de forma polida como expressões simples do cotidiano, do dia a dia, tá? Como vocabulário novo, como para a língua estudada, tá? Para a língua estrangeira, para o espanhol. Então, o título da introdução do capítulo 3 é Vive, convive, discrepa, pero respeta. Você vive, você convive, você discorda, Discrepa, você diverge, as suas ideias podem divergir, tá? A palavrinha discrepa já é aí uma palavra nova pra gente nesse momento. Discrepa seria discordar, seria divergir com as ideias, o que é muito comum, ninguém pensa igual, acontece das pessoas terem pensamentos, gostos diferentes, serem diferentes, isso o tempo todo para nós, em toda a convivência. Então, é importante que, pero respeta, mas respeita, mesmo não concordando com a ideia, isso é fundamental, tá? É um título interessante. Aí tem um diálogo, Vocês vão estar verificando, tem um diálogo, vocês vão ler. Feliz cumpleaños, Carla.
Toma, esto es para ti, espero que te guste. Pero eu te voy a matar. Esto es carísimo, de verdad, te pasaste, hombre. Ela ficou brava com ele porque ele deu um presente, né, a ela. Mas ela falou que vai matá-lo, né? Que aquilo era muito caro. Então foi uma maneira dela se expressar de forma até carinhosa. Ela ficou preocupada, né? Mas olha o ímpeto, né? Te voy a matar. No te enfades, Carla. Não creio que seja para tanto, né? Não fique brava, não se zangue, não fique nervosa, né? Não é para tanto. Ele queria fazer um carinho, um agrado, tá? Então eu quero que vocês sempre leiam esses textos introdutórios, que vocês tentem entender. Toda leitura, a gente sempre fala, né? Não podemos esquecer. Leitura de língua estrangeira, ela deve ser feita, mesmo o espanhol, que a gente sabe que é bem próximo do português, tanto é que é chamado de língua irmã do português, porque tem muitas palavras parecidas, mas existem as suas divergências, as suas diferenças, né? As suas peculiaridades, mas muita coisa parecida. Mas mesmo assim, mesmo que seja um momento de uma frase diferente, difícil, você tem que ler com muita calma, prestar muita atenção e tentar entender não as palavrinhas, palavra por palavra. Se é uma palavra, se é um texto, tenta entender a ideia principal daquele texto. Sobre o que é, pelo menos começa por aí, sobre o que está falando. Né? Aí, bom, tem uma palavrinha ali, nossa, mas essa palavra é o quê? Né? Como que ela ficaria? Como que ela caberia ali? Aí sim, você vai circular, como a gente sempre trabalhou, palavras, vocábulos desconhecidos, que você não conseguiu chegar a uma ideia, né? Ao entendimento, você vai circular e marcar. Nesse momento, gente, no próprio livro. Tá? Porque o texto é pequeno, né? São diálogos, algumas palavrinhas dos exercícios. Então você vai circular essas palavrinhas e vai buscar e vai pesquisar, certo? Para poder memorizar e anotar no próprio livro. Quando era, né? A gente em sala de aula, que era um texto longo, que era um vocabulário muito extenso, aí eu sempre pedia, até como tarefa, para que vocês buscassem essas palavrinhas e fizessem uma lista no caderno. Não tem necessidade nesse momento, tá? Para essa atividade. Você vai fazer no próprio livro, circular, buscar o entendimento, pedir ajuda para alguém, buscar na internet, um dicionário, caso, né, você tenha, tá bom? Não é obrigatório, não faz parte do material ter o dicionário, mas às vezes alguém tem em casa, né? Então, que possa emprestar, que possa ajudar, que possa utilizar. Na sequência, na página seguinte, na página 24, nós temos a compreensão deste texto, compreensão del texto. E as perguntinhas estão em espanhol, mas não há nada que você não vai entender. Eu vou ler só a primeira, as outras vocês vão tentar entender aí e responder da melhor maneira. A primeira, por exemplo, com a expressão do texto. Ah, mas eu não sei escrever esse espanhol. Está lá no texto, você vai tirar do texto a compreensão, nesse caso, tá bom? En la situación presentada, tenemos un diálogo entre un chico que le regala algo a una chica por su cumpleaños. Que é regalos? Já aprendemos, presentes, né? Então, nós temos um diálogo entre um rapaz, né, chico, que presenteia a uma moça por seu, que é cumpleaños mesmo? Cumpleaños, aniversário. Identifica uma frase que, aunque parezca agressiva, indica uma forma carinhosa de expressar-se. Busque lá no texto, então, uma expressão agressiva, mas que ela, no caso, né, diz de forma assim carinhosa, embora pareça. Nós já lemos, já vimos lá, você vai achar e vai copiar aqui. Aí a segunda, você vai encontrar aí a alternativa correta, é só marcar a alternativa. A 3, tá?
pedindo para você justificar a resposta. Se você sentir que você não consegue, tá? Está utilizando a frase por completo em espanhol, responda em português, né? A gente ainda tem feito, embora a gente já esteja no 8º ano, às vezes a gente ainda tem uma dificuldade para conseguir formular pequenos textos, frases por conta das conjugações verbais. Se você quiser tentar em espanhol, ótimo, né? É errando que se aprende, é através dos erros que a gente passa a acertar também. Então não tenha medo, faça. Não deu, só em segundo plano, faça em português. Às vezes acontece de eu inclusive pedir alguns exercícios. Olha, gente, nesse momento esse tipo de resposta pode ser em português. Por quê? Eu quero que você entenda o que você leu. Se você entendeu lá no texto e pode responder em português, está demonstrando que você já entendeu a sua leitura. Então é válido também, tá certo? Aí temos mais um exercício aí, o 4, e logo abaixo o cajón de palavras. O cajón de palavras que o livro sempre nos traz, é uma caixa de palavras, com palavras novas, com vocabulários específicos, tá? Então aí é que entra, olha, começam as expressões úteis, são justamente as expressões mais comuns. Eu vou colocar também no vídeo algumas imagens sobre alguns balões, algumas palavrinhas que a gente já estudou, que a gente já viu, mais para efeito de ilustração mesmo nesse momento, tá? Algumas que a gente já viu, outras que não estão no texto, nós vamos estudar essas aqui, mas é importante que você conheça, tá? Então nós vamos ter expressões nas imagens de saludos, que a gente já aprendeu, são as primeiras expressões que a gente aprende no início do curso, né? Como te llama, qual es tu nombre, que tal, como estás ustedes, né? São palavrinhas assim de saudações, mucho gusto, né? Mucho placer, mucho gusto, mucho prazer, são duas formas de se apresentar, de aceitar a apresentação de alguém, o reconhecimento de uma pessoa que estão te apresentando. Então, assim, lembrar dessas situações. Então, é muito importante, não é? Dar bom dia, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, sempre com educação, né? Isso tem que ser universal, é o que a gente sempre fala, independentemente da linguagem, independentemente da língua que se fala, a educação, a polidez, a gentileza são itens que devem acontecer sempre. Por mais que uma pessoa faça uma pergunta que naquele momento possa parecer, né, poxa, absurdo, às vezes até a gente perde a paciência, nossa, né, já falei, mas enfim, sempre procurar voltar à maneira de responder, de falar com as pessoas de forma adequada, com gentileza. E aí aqui a gente tem ao longo dessas outras duas páginas, vamos dizer aqui, olha, até a página 26, tá? 24, 25 e 26, nós temos aí algumas expressões úteis. Não tem exercício nesse trecho, o exercício depois vai aparecer lá na 27, tá? Primeiro aqui no início a compreensão do texto, depois no final trabalhar algumas dessas expressões. Então, quais são as expressões úteis que o texto nos traz? Nas imagens que eu passei, eu coloquei até algumas saudações, os saludos. E aqui nós temos expressões úteis. Expressar acuerdo, expressar desacuerdo, para hablar de la saúde, para perguntar, por exemplo, né? Como te encuentras? Que te passa? Para contestar, estou bem, para responder a essas perguntas, dar ânimos e expressar desejos, pedir permisso, poderia abrir a ventana? Poderia abrir a janela, né? Para pedir excusas, dar las gracias, agradecer las gracias, expressar opinião, expressar preferências e gostos, expressar possibilidade. E depois, na página 27, para finalizar, algumas expressões que vocês vão encontrar
no quadro, né, essas expressões em verde, e você vai achar onde ela cabe, qual seria a pergunta adequada para aquela resposta, tá bem? Para esse momento é só. Graças e hasta la próxima. Beijinho no coração, tá? Então